pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas 18, a partir do verso 9. Eu vou repetir novamente, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Se você está sem Bíblia, não tem problema, basta que você preste bastante atenção na leitura e acompanhe comigo. Eu repito bastante, porque quero que você encontre Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos ter uma oração? Senhor, a tua palavra aberta e lida é sempre instrumento do teu agir nas nossas vidas. Fala aos nossos corações e ao coração da tua igreja. Usa a minha vida, ó Pai querido, como teu instrumento para explicações e aplicações, ó Senhor. Mas acima de tudo, que estejamos prontos a ser transformados por esta mensagem da tua palavra, para praticarmos uma vida cristã autêntica, de confiança em ti e na tua obra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Esta é uma parábola que Jesus contou e faz parte das inúmeras palavras do Evangelho de Lucas, que não são sinóticas, elas não são encontradas nos outros evangelhos. Jesus conta uma parábola para um grupo específico. O verso de número 9 deixa bem claro que Jesus está contando esta parábola para um grupo específico de pessoas. O verso 9 não cita diretamente uma classe religiosa, não cita diretamente um grupo religioso que possa ser identificado, mas cita a forma com que eles acreditam e se relacionam com a sua religião. A citação do verso 9 diz que são pessoas que confiam em si mesmas e que desprezam os outros. Jesus contou essa história, esta ilustração, com um ensinamento, para um grupo de ouvintes que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Ora, é preciso que você entenda que Jesus não concordava com este tipo de postura religiosa e esse tipo de doutrina prática do judaísmo em que ele vivia. Essa doutrina prática estava baseada nos méritos humanos e mais, na exaltação humana daqueles que
por privilégio, por graça de Deus, estavam numa condição social, moral e ética melhor do que outras pessoas. Então Jesus está combatendo a religião moralista. Sabe, nós não temos nenhuma igreja com esse título, ou nenhuma denominação religiosa que tenha uma placa na frente da sua denominação dizendo: aqui é a igreja moralista do Senhor. Seria até engraçado, já imaginou? Você não vai encontrar nenhuma denominação que se designe por esse termo. Comunidade moralista de Nova Esperança. Já imaginou uma placa assim? Comunidade ou igreja moralista dos últimos dias. Porém, irmãos, embora esta nomenclatura não apareça nos nomes das instituições e denominações religiosas do nosso tempo, a linha doutrinária da maioria dessas denominações religiosas são pautadas por este estilo de vida doutrinário equivocado, onde o moralismo, onde os méritos humanos são o destaque. A maior parte das religiões do mundo inteiro, e não só religiões e seitas denominadas cristãs, a maior parte delas, a grande maioria delas, na verdade, todas elas, com exceção do cristianismo autêntico e bíblico, são baseadas nos méritos humanos para salvação, bênção e redenção. O espiritismo é assim. O espiritismo, ele é baseado em méritos humanos. Você precisa evoluir, melhorar, fazer boas obras para depois evoluir numa pessoa melhor e então encontrar redenção. O catolicismo romano também, embora afirmar que crê pela fé na salvação e pela graça, também afirma que é preciso fazer boas obras e merecer para ter expiação e perdão dos pecados em Cristo Jesus. Algumas e a maioria das denominações evangélicas, inclusive do nosso país, as igrejas evangélicas, também se firmam na meritocracia, ou seja, nas boas obras e na garantia daquilo que eu tenho que fazer para merecer. Pois bem, irmãos, Jesus está se dirigindo a este grupo de pessoas. Jesus está se dirigindo a pessoas que confiam em si mesmos, homens que confiam em si mesmos. Tem um versículo da Bíblia, Provérbios, capítulo 3, verso 5. Você sabe o que está escrito lá? Provérbios 3, verso 5 diz: confia no Senhor e não te estribes no vosso próprio entendimento. Confia no Senhor e não te estribes. Você sabe o que é um estribo? Um estribo é um lugar de apoio. Por exemplo, se você já andou de carroça, você já morou no sítio, andou de carroça, para você subir numa carroça, você precisa se apoiar para ter equilíbrio para subir na carroça no estribo. Se você já andou de cavalo, por exemplo, a sela do cavalo, ela é composta de 2 estribos, para que você possa se apoiar neles e manter o seu equilíbrio. É um apoio. As caminhonetes do nosso tempo, elas possuem estribos, um lugar de apoio, à beira da porta. O estribo é um apoio que gera equilíbrio, para que você possa então se firmar. Esta é a intenção. Quando o escritor de Provérbios está dizendo, confia no Senhor, Provérbios 3, 5, e não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie em você mesmo. Cuidado, você não pode ter equilíbrio e sustentação se você for a fonte de apoio. Eu costumo ter um provérbio particular meu, que eu gosto de citar. Se você se estriba em si mesmo, se você confia em si próprio, nos seus méritos,
você está escorando em pau podre. Já escorou em pau podre? Vai dar ruim. É um erro. Jesus se dirige a estas pessoas. Mas não são apenas pessoas voltadas para si, para os seus méritos de moral, mas também são pessoas que olham para o outro e desprezam os outros, por se considerarem justas, ou mais justas do que o outro. E aqui, irmãos, tem um princípio bíblico negligenciado. O próprio Senhor Jesus, quando ensina sobre o resumo de toda a lei, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 27, por exemplo, onde está escrito, a lei do Senhor, o resumo da lei, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Não considera o próximo, quando alguém olha justamente para si e se considera superior ao próximo, julgando, condenando. O verso de número 9 diz que Jesus contava essa parábola para as pessoas que se achavam mais justas do que as outras. O padrão de justiça delas eram os seus méritos, e elas então desprezavam qualquer pessoa que estivesse num padrão espiritual menor do que elas, ou abaixo delas, ou popularmente fossem considerados inferiores a elas. Uma arrogância espiritual. Gostaria que você rapidamente lesse comigo Filipenses capítulo 2, verso 3, só para você perceber que esta é uma influência na vida da igreja. Os apóstolos vão combater esse tipo de arrogância e desprezo ao próximo. Filipenses 2, versículo 3, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, que texto maravilhoso. Jesus conta esta parábola para um grupo de pessoas que confiam demais nos seus méritos, nas suas ações, naquilo que fazem e deixam de fazer, fazem positivamente e deixam de fazer negativamente. Mas também Jesus conta esta parábola para um grupo de pessoas que, além de serem meritórias e moralistas, elas também desprezavam as outras pessoas por se julgarem melhores do que elas. E então você olha para o ensinamento apostólico de homens que temem a Jesus e diz: olha, considerem os outros superiores a você mesmo. Irmãos, este é um exercício para nós, considerar o próximo superior a nós mesmos. Nós temos dificuldades disso, nós somos tentados a nos achar melhores, nós somos tentados a inclusive competir com os outros. Os nossos filhos, por exemplo, eu converso com muitas pessoas, e principalmente pastores, eu vejo pastores dizendo: não, porque os meus filhos são os melhores da escola, são os melhores alunos, ficam sempre em primeiro lugar nas classes. Claro que isso é uma coisa muito boa, e claro que nós queremos que os nossos filhos se destaquem, mas você já percebeu como nós somos treinados em competir, como nós somos treinados em superar os outros, como nós somos treinados em serem melhor do que os outros? A sociedade exige isso, as competições, os jogos, o Facebook, as redes sociais, nós sempre queremos superar os outros. As pessoas estão à procura de mostrarem em si algo de superioridade. O meu carro tem que ser melhor, a minha viagem de férias tem que ser melhor. Antigamente, há pouco tempo atrás, ostentação era uma palavra utilizada como desprezo, era uma palavra pejorativa. Usar a palavra ostentar e ostentação era algo ruim. Nós vivemos em épocas
em que a palavra ostentação está num pedestal e é louvada por músicas de rap, hip hop, música sertaneja, por uma moda de ostentação, ser melhor. Jesus conta uma parábola para pessoas que se acham melhores do que as outras e as desprezam. O apóstolo Paulo e a comunidade apostólica ensina: considerem os outros maiores do que você mesmo. Você percebe que Jesus está combatendo um estilo de vida? Eu fiz toda essa introdução, toda essa primeira parte, para dizer que esta parábola é uma parábola de Jesus condenando um estilo de vida religioso contrário ao seu, contrário à sua pregação. A pregação de Jesus não era assim. Contado ao que Jesus convidava as pessoas a confiar e viver, não era esse o estilo de vida. Este não é o estilo de vida cristão altamente bíblico. Por isso eu quero convidar você para olhar para o fariseu e para o publicano. E agora sim eles aparecem em destaque. Jesus cita dois personagens nessa parábola. Primeiro, o fariseu. O fariseu era conhecido por ser um doutor da lei, por estudar a lei e por evidenciar que eles a cumpria. O farisaísmo, ele surge num período em que não há relatos canônicos, né? Há relatos históricos, mas no período intertestamentário, e é um grupo religioso que defendem a lei, que se debruçam sobre a lei, mas também que se debruçam em explicá-las, e para explicar a lei de Deus, eles verbalmente, oralmente, criaram subleis, sub-regras, para que pudesse cumprir a lei, exigências, e todas essas coisas, elas deveriam ser evidenciadas pelas pessoas. O fariseu tinha uma vida religiosa extremamente ativa. A Bíblia diz, o nosso Senhor, que ele subiu no templo para orar. Provavelmente no pátio externo do templo, onde as orações eram feitas, porque o pátio interno era os sacerdotes, sumos sacerdotes. E lá, numa posição de destaque, ele faz a sua oração. Mas é preciso que você preste atenção na história de Jesus. A história de Jesus não está falando sobre oração. É preciso entender. A história de Jesus está falando sobre uma prática religiosa de vida, que está refletida na oração destes dois homens. Está evidente na oração destes dois exemplos. O fariseu é relatado por Jesus que como alguém que orava de si para si mesmo. Não é isso que diz o verso 10? Você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: e orava de si para si mesmo. Verso 11. Verso 11. O fariseu orava em pé de si para si mesmo. Sabe, por que de si para si mesmo? Porque em primeiro lugar, irmãos, a fonte de confiança dele não era o Senhor, eram os seus méritos. O pronome eu aparece 4 vezes na pequena oração do fariseu. Eu. Ele parece o Procurando Nemo. Assistiram aquele desenho? Em que o pai do Nemo vai pedir ajuda e ele só fica eu, e os peixes reclamam dele. Fala, você fica eu. O centro da oração do fariseu não é o Senhor, embora ele comece com gratidão. Ele começa a sua oração dizendo, graças te dou. Ele começa bem. Mas o centro da gratidão não é Deus, é a si próprio. Ele está no centro dos acontecimentos, ele está no centro das principais ações. Na oração do fariseu, ele é o principal personagem.
a oração do eu, a vida espiritual centrada no eu. Vocês percebem, aqui tem uma crítica pessoal minha, não é só minha, eu já vi outros pastores e teólogos fazendo a mesma crítica, de que hoje, no nosso tempo, a maior parte dos hinos e dos cânticos modernos, eles não usam mais a expressão comunitária. Nós te adoramos, nós servimos, o teu povo congregado, a tua igreja. Geralmente os cânticos religiosos modernos do nosso tempo são centralizados no eu te busco, eu te procuro, eu venho aqui, eu quero a bênção. Isso é um indicativo, irmãos, de que muitas vezes a vida cristã tem sido colocada uma placa de méritos próprios e de uma busca farisaica pelo eu. Um outro fator que eu quero que você perceba é que na oração do fariseu, ele nada pediu. Vamos ler a oração inteira para vocês lembrarem, para eu também lembrar? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, verso 11, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não há um pedido aqui. Não há um pedido. Não há uma súplica. Tem gente que considera errado pedir. Mas ele não suplicava porque ele se considerava autossuficiente. Ele não se apresenta diante de Deus para clamar, porque ele se considerava autossuficiente. Aquilo que ele fazia e aquilo que ele deixava de fazer. Não roubar, não matar, não adulterar. Era suficiente para ele. Nós somos tentados, irmãos, a buscar uma vida de autossuficiência. Quando somos tentados a fazer isso, nós achamos que não precisamos mais de ninguém. Nós achamos que não precisamos de conselhos. Quando somos jovens, fazemos 18 anos. Eu lembro do meu aniversário de 18 anos. Eu achava que eu não precisava mais de ninguém. Que engano. É muito comum pessoas que estudam, alcançam um nível acadêmico satisfatório, e aí elas acreditam que não precisam mais de conselhos, ou que não tem mais nada a aprender. Na vida espiritual também é assim. Por causa de um padrão moral e ético elevado, muitas pessoas acham que não precisam mais de ajuda, não precisam clamar e pedir a Deus por si. A autossuficiência é um perigo para o cristão, porque Jesus, em outro ensinamento do Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, diz uma frase, irmãos, que deve ecoar na nossa mente, todas as vezes que formos tentados a uma vida de autossuficiência. João 15, versículo 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Ele não pediu nada, porque considerava em si sua autossuficiência. Um outro fator da oração do fariseu é que também ele não confessou pecados. Se você lembra bem da oração e das palavras que ele utiliza, ele cita pecadores. Ele fala de problemas e de pecados, mas não dos seus pecados. Ele não confessa nada, porque ele confia no seu próprio mérito. Ele não confessa nada, porque no coração de gente meritória, e no coração de pessoas que são moralistas,
os seus méritos os justificam, os seus esforços, as suas grandes conquistas. Nós vivemos numa época centrada onde arrependimento e confissão está fora de moda. Eu gosto de dar um exemplo, irmãos e irmãs, eu sempre dou, de uma entrevista da Rita Lee para o Fantástico. Eu nem me lembro ao certo ano. Fizeram um especial com a Rita Lee, a mãe do rock no Brasil, fundadora da primeira banda de rock do país, os Mutantes, e do sucesso de toda a sua carreira. Mas também nessa reportagem, nessa matéria, mostrou quantos overdoses a Rita Lee teve, de como a justiça interferiu, tomando-lhe o direito do cuidado dos seus filhos, de como ela, por briga e ciúme, destruiu uma primeira banda de sucesso musical do país, de como o seu casamento acabou por causa de uma vida egoísta, dominada por uma vida liberal de drogas, bebidas. Foi bem na semana que ela tinha feito um show no Nordeste, e a polícia prendeu alguns traficantes que estavam no seu show, vendendo maconha e droga, e ela, no palco do show, defendeu aqueles homens. No final de tudo isso, depois dos filhos darem testemunho, depois de falarem do coma que ela teve por uma overdose, em que o filho estava no próprio quarto, e ficou horas desidratado, bebê, porque a mãe estava quase morta, e alguém entrou e salvou tanto a mãe quanto o menino, né? Depois de tudo isso, a Glória Maria, entrevistando a Rita Lee, num ambiente muito bonito, muito preparado, do Fantástico, pergunta para Rita Lee: você tem algum arrependimento? Rita Lee, tantos anos, 50 anos de carreira, tanta história, sucesso e tal, há algo, Rita Lee, do que você se arrepende? E sabe qual foi a resposta da Rita Lee? Não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. As musiquinhas do Fantástico apareceram, houve uma grande efusão de que aquilo estava certo, e eu percebo, irmãos, que a cultura Rita Lee está em moda. As pessoas não acham bonito o arrependimento, porque elas não veem motivo para se arrepender, elas são autossuficientes, elas confiam em si mesmas, e acham que as suas obras, as suas práticas, lhe garantem algo. E esta moda, infelizmente, tem chegado dentro das comunidades evangélicas. Igrejas onde falar de arrependimento pelo pecado está fora de moda. Onde os pregadores esquecem que o arrependimento é uma evidência da conversão. A conversão tem fatores principais como a fé e o arrependimento. A oração do fariseu, não há nenhum tipo de confissão. Na oração do fariseu não há nenhum tipo de arrependimento. Há referências negativas, mas não a respeito dele, a respeito de outros. As referências negativas são como um apontamento para o outro. Eu não sou como os demais homens. Principalmente não sou como este aí, o publicano, um impuro, um homem que é um traidor. Não sei nem o que ele está fazendo aqui, Senhor. Era assim a oração deste homem. Ele cita 2 fatos extraordinários. O primeiro fato é jejum 2 vezes por semana. Olha que fantástico. Ele não devia ser gordinho que nem eu, não, para jejuar 2 vezes da semana. A lei de Moisés, a Torá, só exigia um jejum anual, por causa do dia da expiação, ou também conhecido como o dia do perdão, certo? Mas os fariseus defendiam, e a lei de Moisés também abria liberdade para jejuns pessoais, mas não em causa própria, mas em favor do reino,
do Senhor, do povo do Senhor, dos pecados. Ele olha para Deus e fala de si e de sua prática, e ele então cita algo extraordinário: eu jejuo 2 vezes por semana. É um estilo de vida num alto padrão de domínio próprio e também de treino e de disciplina. Essa era a palavra que eu queria usar. Para jejuar 2 vezes por semana, eles com certeza era uma pessoa muito disciplinada. Ele também cita uma expressão que muitos podem não entender. Ele diz: eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Sabe o que significa? Que ele estava dizendo que ele fazia mais do que os outros, porque o dízimo é diferente do contexto de como nós usamos aqui na igreja, é uma contribuição financeira do sustento da obra do Senhor. Ele não é algo estatal, como na Judéia ou para o povo judeu, que envolvia como se fosse até um tributo de sustento da nação e da religiosidade judaica. Então provavelmente o agricultor que produziu tal produto já tinha dado o dízimo, mas ele, ao comprar aquele produto, também dava o dízimo daquele produto. Ele estava dizendo: olha, eu dependo de mim mesmo, eu faço tudo o que se precisa fazer com excelência, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Sabe qual é o estilo de vida do fariseu? É o estilo de vida de alguém que se vê melhor do que realmente ele é. A sua disciplina de vida, disciplina de oração, disciplina de jejum, os seus votos como dízimos e ofertas, ele se via melhor do que ele realmente é. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 3. Em Romanos, capítulo 12, é aquele texto claro: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí vem o verso 3. Você achou? Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Irmãos, Paulo está dizendo, não pense de você, além do que convém. Não olhe para si, veja mais do que realmente é. Cuidado. Não pense de você mais do que realmente você é. Tome cuidado com isso. E aí ele conclui o verso 3 dizendo: antes, pense com moderação. A palavra moderação aqui dá a ideia de parcimônia, de um equilíbrio. Eu sei que eu erro, eu sei que eu peco, os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha omissão. Pense com você, a seu respeito, com moderação. Não pense mais do que convém. Olha, irmãos, o verso 3 é um exercício para nós, segundo a medida da fé. Esse é o estilo de vida de um grupo de pessoas religiosas que está muito em moda em nosso tempo. De pessoas que vivem uma religião do mérito pessoal, do moralismo e do desprezo ao próximo, pensando de si mais do que realmente é, e por isso se relacionam com Deus dessa forma, autossuficientes e sem arrependimentos. Meu sermão está um pouco longo, peço a sua paciência, que você fique comigo. Quero convidar você para orar para o outro personagem da história que Jesus contou, o publicano. Veja bem, não se fala do nome nem do fariseu e nem do publicano,
Mas os publicanos, eles faziam parte de um grupo de pessoas que tinham uma licitação que eles conseguiam o direito para cobrar impostos pelo Império Romano. O publicano era alguém que ganhava ou comprava uma licitação para cobrar os impostos do Império Romano, inimigo do povo judeu, e também de Herodes, que era o rei colocado por Roma na Judéia, ok? Para cobrar estes tributos do povo. Eles ganhavam um ágio, era permitido cobrar um ágio, uns juros, para essa cobrança de impostos. Eles eram vistos com os seus compatriotas como traidores, porque eles lucravam em cima da opressão de um país inimigo sobre o seu povo. Eles eram considerados grandes pecadores e rejeitados pelo povo judeu da época de Jesus. Jesus chamou alguns publicanos, Mateus, por exemplo, um dos seus discípulos, lembra? Quando ele passa na banca de cobrança de impostos, de pedágio de Mateus, Levi, ele o convida, vem, segue-me, e Levi, deixando tudo, o seguiu. Também nós conhecemos a fantástica história de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, que ouviu de Jesus em volta da mesa da sua casa: hoje houve grande salvação nesta casa. Jesus coloca o publicano, pessoas que ele convidou para segui-lo, que ele chamou para segui-lo, homens que eram desprezados pela vida religiosa daquele tempo e pela prática religiosa daquele tempo, dentro da história, homens considerados grandes pecadores. Nos relatos do Evangelho e dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a palavra publicano e a palavra pecadores geralmente estão associadas. Eu vou repetir isso de novo. Os publicanos estavam sempre associados aos pecadores na cultura religiosa daquela época. Jesus coloca este personagem na história. Ele também, igual ao fariseu, subiu ao templo para orar. Olha que semelhança interessante. Igual ao fariseu. Havia 2 períodos do dia, de manhã e à tarde, ao período das orações, ele era livre para entrar no templo. Ele não ousava ir fazer as suas orações numa sinagoga, porque as sinagogas eram dirigidas pelos fariseus, e os fariseus não suportavam os publicanos. Eles os odiavam e se consideravam melhores. Aquele homem está na casa de oração para orar. Também estava em pé, assim como o fariseu, porque este era o costume judaico de fazer as suas orações. Porém, as semelhanças param por aí. As semelhanças acabam aqui. Nada mais é igual. Eu volto a dizer a você, meu irmão e minha irmã, Jesus não está ensinando sobre oração. Ele está falando sobre vida autêntica e prática do que ele prega e ensina. Um cristianismo vivo e autêntico. Uma religiosidade verdadeira e prática. As semelhanças acabam. O publicano é salientado por humildade e quebrantamento. Ele não ora como o fariseu, de si para si mesmo. A oração dele é marcada por quebrantamento e humildade. Ele está quebrantado a tal ponto que não se acha digno de se aproximar do meio. Ele está um pouco mais longe no átrio da adoração, está longe do altar. Na verdade, esse homem está de mãos vazias. Ele está quebrantado porque ele não tem nada de mérito para oferecer. As mãos dele estão vazias porque ele não tem coisas excelentes. Ele está quebrantado a tal ponto de não se sentir digno a olhar para o alto,
a olhar para o céu. Há uma semelhança com Isaías, não há? Quando vê o Senhor no seu trono de glória, cercado por seres inimagináveis, em Isaías 6, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Convivo com um povo de impuros lábios, os meus lábios também são impuros, e eu vi o Senhor dos exércitos. Quebrantamento, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria que você entendesse de que aquele homem, na sua oração, deixa claro 3 coisas, 3 fatores. Primeira delas, ele estava de busca de ajuda espiritual. A maneira como ele vivia não era suficiente. A maneira como ele fazia as coisas não era suficiente. Não havia autossuficiência em suas mãos. Ele foi para buscar ajuda espiritual, para buscar auxílio espiritual diante de Deus. É assim que ele se aproxima em oração. Diferente do fariseu, que achava que não precisava de nada, não pediu nada. Ele chega diante de Deus e pede, porque ele sente que da maneira que ele está vivendo, não está dando certo. Este é um sinal da conversão e do arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro e a conversão autêntica em Cristo mostra que eu reconheço que a maneira como eu estou vivendo sem Cristo e sem Deus não está funcionando, não está dando certo. Então eu recorro ao auxílio de Deus. A segunda lição que eu quero destacar sobre o publicano e o seu modelo de vida espiritual que Jesus está citando, é que ele reconhecia o seu pecado. Tem 2 coisas que mostram isso no texto. Verso de número 13. Ele diz: e ele mesmo se chama de pecador. Como é que ele se chama diante de Deus? Pecador. Irmãos, que coisa forte. Ele se aproxima de Deus e diz: ser propício a mim, pecador. Tem um outro gesto que aparece, não é falado, mas ele bate no peito. Não é por arrogância, mas por gesto de quebrantamento e humildade. Ele bate no peito porque ele sabe de onde vem o seu problema do coração. Ele sabe que o seu coração é corrupto, limitado. É uma maneira de descrever que a fonte de todo problema é ele. A fonte de todo o caos da sua vida é ele, e não Deus, e não os outros. Na oração do publicano não tem outros. Ele não faz comparação com alguém que possa ser pior do que ele. Na verdade, ele se sente pior do que todos. E você pode falar: nossa, mas que pensamento autodestrutivo. E de fato, na espiritualidade, no pastoreio de coaching, que está na moda hoje, pensar para baixo, pensar de si com inferioridade, deve ser desprezado. A teologia da moda é perigosa, porque ela aponta para um moralismo terrível. Terceira e último lugar que eu quero destacar, ele clamava pela misericórdia de Deus. Sê propício a mim, tem misericórdia de mim. A oração dele se semelha à oração de Davi, no Salmo 50, quando surpreendido no pecado com Betseba. Tem compaixão de mim, ó Deus. É assim que Davi começa a sua oração de mim. A sua oração a Deus por si. Clamava pela misericórdia de Deus. É alguém que entende as suas necessidades diante de Deus e que precisa do Senhor. O seu pedido era por misericórdia.
Eu quero convidar você ainda para ler 2 textos. Salmo 34, 18. Você deve saber de cor esse texto. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não é isso? Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Você pode abrir também a sua Bíblia em Isaías 57. Isaías 57. Versículo 15. Eu amo esse texto. Deus está usando a boca do profeta Isaías para falar a respeito de si. E Deus está falando do lugar da sua habitação. Deus está falando de si e do lugar da sua morada. Presta atenção no texto. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele está falando dele, Deus, o alto. Sabe o que isso significa? Incomparável, sublime, que habita a eternidade, um lugar que nós mortais não podemos chegar por nós mesmos, um lugar que eu e você não podemos ir por nossa conta. Babel é um exemplo disso. A tentativa do homem chegar aos céus e ao topo por si, do homem fazer grande e alto o seu nome, foi fracassado e confundido pelo próprio Deus. Deus se apresenta assim: eu sou o alto, o sublime, que habita a eternidade. E sabe o que Deus fala mais? Ainda no verso 15: habito no alto e santo lugar. Vocês não podem ir lá, é alto e santo. Mas olha que lindo, você está com a sua Bíblia aberta, olha que poderoso. O texto diz: mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O homem não pode chegar até Deus, ele é alto e sublime, mas Deus desce até nós e habita no coração do contrito e do abatido, daquele que treme pela tua palavra. Esta ideia vai ser repetida no Salmos, no capítulo 62, verso 2. Aquele que treme diante da minha palavra. Sabe, meu irmão e minha irmã, você não pode chegar até Deus pelos seus méritos. Ele é alto e sublime, habita a eternidade e é santo. Mas ele habita em outro lugar, com um abatido e contrito, com aquele que reconhece os seus pecados e diante de Deus pela fé se rende em confiança única a Ele. Jesus conta essa parábola para nós. Essa parábola está na moda, porque ela fala de justificação. Termina dizendo: este subiu justificado e não aquele. Justificação é um termo jurídico, de fazer justo, do poder da lei mostrar que aquela pessoa é justa. Esta justificação é feita em Deus, e Cristo declara que aquele publicano foi para casa justificado. O outro, não. Há um relato aqui importante. Eu queria que você atentasse para uma coisa, para a oração do fariseu ainda, e sobre justificação. Tudo que o fariseu falou, há algum lugar aqui na parábola de Jesus que diz que é mentira? Tudo que o fariseu falou de si, na parábola não fala que ele estava mentindo. Provavelmente eram coisas que ele realmente fazia.
Provavelmente eram fatos que ele mesmo estava aplicado. Mas a doutrina da justificação nos ensina que a salvação não é por obras praticadas de justiça por nós, mas praticadas por Cristo Jesus. Eu sei que o tempo já passou, mas eu ainda quero que você abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 3, verso 5. Tito fica antes de Hebreus. Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, esse texto aqui precisava ser decorado por nós. Nós precisamos lembrar toda vez que pensarmos na nossa autossuficiência, todas as vezes que acharmos que nós nos garantimos, todas as vezes que por nosso próprio mérito nós achamos que podemos construir uma torre para alcançar o céu, nós precisamos lembrar da salvação, não por atos de justiça praticados por nós, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação é pela graça, a justificação é pela graça, que gera confiança em Deus, dependência de Deus e não em mim. Por isso que Jesus conclui: todo aquele que se humilha estará diante de Deus, e isso é uma exaltação. Por isso que o termo de quando estivermos com Cristo nos céus será chamado glorificação. Irmãos, quando você e eu ressuscitarmos dos mortos, se Jesus não voltar antes, nós seremos glorificados. Sabe o que isso significa? Estaremos na presença de Deus. Todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. Minha pergunta: em quem você confia? Em quem você realmente tem confiado? Onde está o teu estribo? Onde está o teu estribo? Ele é o Senhor? Ou ele é o teu coração? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos conduza a uma vida prática cristã, voltada para a confiança e dependência dEle.